Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Simone Barbosa, sou terapeuta da área emocional e comportamental e sou mentora cristã. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema chamado intimidação. A intimidação é uma ação, é um comportamento, é uma dificuldade de expressar a sua vontade. Quando em determinadas situações em que nós precisamos nos posicionar, nós travamos, nós não seguimos adiante, nós não conseguimos nos posicionar e nós recuamos. Eu quero te dizer que isso não é normal. Mas antes de eu começar a falar mais a fundo sobre esse assunto, eu quero trazer uma passagem que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, aonde, para quem não conhece a história de Neemias, Neemias foi um homem que Deus levantou naquele tempo para restaurar os muros de Jerusalém e para consertar as portas da cidade que haviam sido queimadas. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele foi para Jerusalém começar essa grande obra. E ali, ele e o povo judeu começaram a trabalhar na reconstrução dos muros, a trabalhar na construção de novas portas para a cidade. Só que no meio de toda essa construção, de toda essa grande obra que Neemias estava fazendo, haviam inimigos ali. Havia Sambalate e Tobias. E é sobre esse inimigo, porque eu quero trazer para você hoje a intimidação na área emocional nossa, que é a nossa alma, e também a área espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então eu quero ler para você o que aconteceu lá quando Neemias estava fazendo a obra, trabalhando na reconstrução. Neemias capítulo 6, o versículo 1, vai dizer assim: quando Sambalate e Tobias, Gesem, os árabes e o restante de nossos inimigos souberam que eu estava reconstruindo o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal. Até aqui. Eu quero te dizer que, embora todos nós passamos por traumas, passamos por sofrimentos, passamos por situações difíceis que aconteceram na maioria das vezes. E isso eu falo com propriedade, porque eu tenho experiência nos meus atendimentos. 90% de nós passamos por situações lá na nossa infância, situações difíceis, traumáticas, abandono, rejeição, medo, faltas, lá na nossa família de origem. Independente se você nasceu no lar com seus pais juntos, ou só com a sua mãe ou só com seu pai, ou se você foi criado por avós, por tios, não importa. A maioria de nós tem um trauma, tem uma dor, carrega uma carga. Só que todas essas dores, todos esses traumas, eles ficaram registrados no nosso inconsciente. E quando a gente não trata eles continuam ali, presente. Porque o nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não tem tempo. O que aconteceu no passado é presente na nossa vida. E quando nós não tratamos,
existem vários bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais, eles nos levam a ter comportamento disfuncional. Na maioria das vezes, nós precisamos ter atitudes, tomada de decisão adulto, como pessoas adultas e maduras. Mas o nosso comportamento acaba sendo de uma criança que está ferida, de uma criança que precisa ser acolhida, que precisa ser cuidada. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte esse vídeo. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, curte ele, compartilha ele com mais alguém, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que estão passando em algum momento da sua vida por algo ou sofrendo pela própria intimidação, que é o que nós vamos falar aqui. Mas aqui eu quero dizer que todas essas questões emocionais, elas estão na nossa alma. E a nossa alma é o nosso coração. Ali que tudo que se passa, todos os pensamentos que se passam na nossa mente, tudo aquilo que a gente fixa de pensamento, que às vezes a gente fica o dia todo pensando, geram emoções na nossa alma. E através dessas emoções, nós temos ações. Através dessas emoções, nós temos o nosso comportamento, que muitas vezes é disfuncional. Só que nós temos uma vida espiritual. Nós temos um espírito. E nós temos um inimigo, que nós cristãos muito costumamos falar sobre o inimigo da nossa alma. E é o inimigo da nossa alma, é ele que vem nesses bloqueios emocionais, nessas feridas, nesses traumas. Elas são como brechas. E aqui Neemias, ele fala que ele estava construindo o muro. E ele ressalta algo muito importante aqui. Ele diz assim, que não havia ficado nenhuma brecha aberta. E são essas brechas na nossa vida que nós temos que fechar. As feridas emocionais que não são curadas, que não são tratadas, os abandonos, as rejeições, os abusos, as palavras que nos desvalorizaram, tudo isso está no nosso inconsciente e fere a nossa alma. Está ali. Mesmo que talvez você não pense nelas, mas elas estão ali. E essas feridas, elas impedem que nós perdoamos quem nos feriu. Porque essas feridas foram causadas por alguém em algum momento da sua vida. E você carrega uma dor, uma mágoa. E tudo isso é brecha para o inimigo da nossa alma usar contra nós. Muitas vezes para nos intimidar, muitas vezes para nos causar angústia, ansiedade, depressão, tristeza. Então o inimigo ele vai usar dessas situações, porque é uma arma que ele tem. Porque isso é uma legalidade, uma certa autoridade que ele tem. Aqui Neemias fala que as portas, elas não haviam sido ainda todas colocadas, ou seja, nos seus lugares. Haviam portas abertas. E quando situações não forem resolvidas na nossa vida, tem portas ali abertas. Portas dão acesso ao inimigo entrar na nossa mente. E quando o inimigo entra na nossa mente, ele vai buscar as memórias do nosso inconsciente e ele vai trazer para nós. Porque é uma maneira em que ele vai estar mexendo com as nossas emoções.
É uma maneira em que ele vai acabar trazendo tristeza para nós. E aqui eu quero entrar com a parte da intimidação. Todas essas feridas emocionais, elas estão relacionadas a traumas, a dificuldade de confiança, insegurança, medo, baixa autoestima, a se sentir inferior às outras pessoas. A intimidação, ela é tua inimiga de se posicionar diante de pessoas, diante de situações. Às vezes você pensa e elabora tudo na sua mente. Eu vou chegar, eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou resolver essa situação, eu não vou carregar mais isso comigo. Eu vou me posicionar, mas chega diante da situação, chega diante da pessoa e se sente amedrontado, se sente inferior a ela. E aí você retrocede, e aí você não consegue falar. Isso acontece muito. Eu converso com as pessoas e elas me relatam muito sobre isso. E eu quero te dizer, você precisa fechar essas brechas. Você precisa fechar essas brechas com a ajuda do Senhor. Você precisa colocar todas essas situações aqui diante de Deus. Você precisa usar a palavra de Deus. Ela é uma espada que corta todas as fortalezas, todas as investidas, as armadilhas, as estratégias do inimigo da sua alma contra você. Às vezes nós não sabemos como usar a palavra. A palavra de Deus, ela é um manual para a minha vida e para a tua vida. Tudo que a gente compra para utilizar na nossa casa vem com um manual. Agora, esses dias eu precisei comprar 2 eletrodomésticos para minha casa. E quando eles chegaram, eu abri a caixa para retirar eles de dentro. Cada um deles tinha um pequeno livreto, manual de uso. Siga as instruções antes do primeiro uso. Tá tudo ali. A palavra do Senhor, a Bíblia, é o nosso manual. Aqui está toda a instrução, todo o ensino para a minha vida e para a tua vida. E eu quero te encorajar nesse vídeo a buscar conhecer cada detalhe, cada instrução para a sua vida aqui nesse manual. Peça o discernimento a Deus da palavra para que você venha compreender, para que você possa praticá-la, para que você possa fechar as brechas da sua vida, para que você possa fechar as portas de entrada que estão dando acesso ao inimigo na sua mente, porque ele vai fazer da sua mente um campo de batalha. Aqui a palavra de Deus, ela diz que eles contudo, Neemias falando, eles contudo estavam tramando fazer o mal, por isso lhe enviei mensagens de resposta. Neemias enviou uma mensagem de resposta para o inimigo, porque o inimigo, Sanbalat e Tobias, ele começa aqui no capítulo 6 mandando cartas, mensagens para Neemias, convidando Neemias para ir ao encontro dele. E eu quero te dizer que nos dias de hoje, essas cartas são pensamentos que o inimigo coloca na sua mente. Esses pensamentos estão relacionados a feridas que não foram tratadas. Estão relacionados com as suas raízes que estão feridas, com o seu interior, com a sua alma que está ferida. O inimigo trouxe cartas. O inimigo, ele vai batalhar na nossa mente. É o único lugar. Só que ele só vai trazer coisas velhas.
ele só vai trazer acusações de coisas que passaram, de coisas que ele sabe que nós ainda não conseguimos resolver. Então ele vai usar isso para nos ferir. Só que nós temos Deus, nós temos o Senhor, nós temos o manual de vida, nós temos a palavra de Deus. E olha o que Neemias responde ao inimigo. Por isso lhe enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por quê? Eu quero te dizer que você é uma grande obra na mão do Senhor. Nós somos uma grande obra na mão do grande e todo-poderoso Deus. Todos nós precisamos passar pelo processo de cura, de restauração. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos fechar brechas e portas que estão abertas na nossa vida. Todos nós precisamos levantar muros, muralhas de proteção na nossa vida. E isso eu falo espiritualmente. Aqui Neemias disse que não podia parar a obra. Por quê? Porque Neemias não podia se distrair com aquilo que o inimigo estava tentando distrair. Não se distraia com o inimigo. Não se deixe intimidar pelas cartas que ele te manda. Não se deixe intimidar pelos pensamentos, pelas acusações, mas sim pegue tudo isso e permita que Deus faça uma grande obra na sua vida. Olha o que Neemias diz. Neemias diz: porque irei me encontrar com vocês? Porque ele não pode parar, ele está numa grande obra, num grande projeto de Deus. E aí diz assim, no versículo 4 do capítulo 6, e eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Irmãos, irmãs, o inimigo, ele não vai desistir. Ele vai ficar insistindo. Ele vai insistir com você. Ele vai insistir em te colocar medo, em te dizer que você não tem valor. Ele vai insistir com você para tentar te fazer desistir. Mas você é um grande projeto de Deus. Você é uma grande obra. Deus tem um grande projeto na sua vida, um grande propósito. A palavra está cheia de promessas de Deus para a nossa vida. Não dê ouvidos ao inimigo. Olha o que Neemias, olha a riqueza que Neemias está ensinando aqui para mim e para vocês. Porque ele disse, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Isso me faz lembrar que o apóstolo Pedro, ele diz assim, ele fala, resistir o diabo, que ele vai sair, ele vai se retirar. Se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, nós usarmos ela como uma espada, porque ela é uma espada que corta a cabeça, que corta a língua do inimigo. Se nós usarmos como resposta, ele vai desistir. Ele vai se cansar, ele vai perder a batalha. Essa batalha ele vai perder. Isso não quer dizer que ele não vai voltar com outras situações. Mas aí você está sendo treinado a usar a espada de Deus para vencer o inimigo. Neemias está nos ensinando aqui. Devemos fechar as brechas. Não devemos nos intimidar com os inimigos. Esses pensamentos, essas feridas que não foram tratadas, o seu passado, a sua infância,
que ainda se não for tratado, é presente na sua vida hoje, mesmo que você seja adulto. Tudo isso. O inimigo usa como intimidação, usa como acusação. Eu quero te encorajar hoje a buscar o Senhor, a fechar todas as brechas da sua vida, a fazer como Neemias. Toda vez que o inimigo vier te afrontar, todas as vezes que ele vier lançando uma intimidação, querendo te colocar medo, responda a ele com a palavra. Lembra ele que você tem um Pai. Lembra ele que você é um grande projeto de Deus e que você e Deus estão no meio de uma grande obra na sua vida. O Senhor está fazendo uma grande obra na sua vida e que você não tem tempo para ouvir Ele, que você não vai se distrair, porque o Senhor está contigo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Curte esse vídeo se você não curtiu, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu estar postando um vídeo. E que Deus abençoe a sua vida. E que a obra do Senhor, os projetos dele, se concretize na sua vida. Porque Deus é um Deus de obras completas. Amém? Até o próximo vídeo.